Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Henrique e aqui eu vou trazer um vídeo da playlist Tretas Universitárias, porque neste mês de abril tá tendo vídeo todo dia aqui e eu não poderia trazer, ou melhor, eu não poderia deixar de trazer um vídeo, né, sobre este conteúdo rico em detalhes que é a nossa playlist Tretas Universitárias. Se esse assunto é do seu interesse, assista. Se não é, fecha esse vídeo aqui, porque talvez não vale agregar em nada, e vai assistir outros vídeos meus aqui, que tenho certeza que vai ter vídeo aí que você nem assistiu ainda, então vai maratonar os conteúdos do meu canal que for do seu interesse. Agora, você tem interesse? Deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui, venha se entreter, porque no mínimo você vai se entreter, porque menina, era cada treta. E aqui embaixo na descrição eu deixo o link da playlist Tretas Universitárias, porque você tem que acompanhar desde o início o desenrolar, né? Porque tem uma história aí crescente, né, que tem todo um enredo. Não tem novela que tem um enredo? Então, é a mesma coisa, gente. Então é isso. Pronto, se inscreva no canal, não sei se eu já pedi, se não, peço agora, se inscreva, garanta a sua inscrição e bora lá. Olha só, se você acompanhou a playlist até agora, pronto. Vou falar aqui sobre Falciane, novidade, né? E também vou falar sobre uma nova personagem aí, que eu vou chamar aqui de Olheira. Vocês vão entender. Gente, no meu último ano da universidade, a gente não tinha mais aula. Ou seja, eu tive aulas durante os 3 primeiros anos e o 4º ano não tive mais aula de matéria. Eu já tinha tido todas as matérias e aí nesse último ano eu tinha a dedicação voltada para o trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, e mais os estágios obrigatórios. De tempo em tempo, sei lá, um mês e pouco, né, eu ia trocando de estágio, ficava um mês e pouco, mais ou menos isso, né, em um local fazendo estágio, terminava aquele ciclo daquele estágio, ia para outro estágio, exemplo, estágio em hospital, depois estágio em restaurante e por aí vai, tá? E assim foi esse último ano. E aí pensa, se foi dessa forma o último ano, isso significa que eu não tinha nesse último ano aquele contato diário com toda a turma como eram nos outros anos, onde eu ia para a sala de aula de segunda a sexta, e aí de segunda a sexta, quando não era de segunda a sexta, tipo assim, era ao invés de 5 dias na semana, eram 4 dias na semana, porque às vezes rolava, né, de ter um dia que não tinha aula, enfim. Mas era ali aquela frequência de 4 ou 5 vezes na semana indo na universidade, encontrando com todo mundo da sala de aula. No último ano isso não acontecia. Por quê? Porque não existia esses encontros diários ali na universidade para ter aula. Basicamente, no último ano eu me encontrava com bastante frequência com quem? Com a minha dupla, que era a pessoa com quem eu fazia o meu TCC. A gente fazia o TCC em casa, né, cada um na sua casa, mas a gente se encontrava de tempo em tempo, até mesmo com o orientador, para poder sentar e ver direitinho como é que estava o andamento do trabalho. A minha dupla do TCC, a gente se encontrava às vezes também para poder fazer depois a questão dos ensaios para apresentar o TCC. Então eu me encontrava bastante nesse último ano com a minha dupla de TCC e também me encontrava das pessoas ali da sala com quem? Além da minha dupla de TCC, nas ocasiões dos estágios. Então, por exemplo, no estágio de restaurante, era eu e apenas mais uma pessoa. Então eu só me encontrava todos os dias, somente eu e mais uma pessoa durante todo o período do estágio no restaurante. Aí quando eu fiz o estágio de hospital, éramos eu e mais umas 4, 5, por aí, pessoas. Ou seja, era sempre assim, quando tinha estágio era com 5, 6 pessoas, geralmente nesse número. Então eu não me encontrava com as 30 pessoas da sala mais, sabe como era em um dia de sala de aula comum, quando a gente ia para assistir aulas. Não, era sempre assim, eu me encontrando com um grupo apenas de pessoas. Então, naturalmente, nesse último ano, eu deixei de ter aquele contato diário com muitas pessoas da sala, inclusive, né, com Falciane, enfim, né. Que bom por um lado. Mas, aí é que tá o detalhe. Diante desse cenário, como é que Falciane iria agora bisbilhotar a minha vida, saber dos meus passos, de tudo que eu estou fazendo? Como é que ela iria saber das coisas? Já que ela não era minha dupla do TCC, já que ela não fazia parte, em nenhum dos estágios que eu fiz ali, os obrigatórios do último ano, em nenhum deles Falciane fazia parte do meu grupo. Então assim, como é que Falciane iria ficar sabendo da minha vida? Como é que ela iria seguir os meus passos? Porque era o que ela mais fazia, né?
Ela dava um jeitinho dela, né? De ficar sabendo os meus passos. Então como é que ela iria nesse último ano conseguir isso? Aí que vem a jogada. A arte da manipulação que ela sabia fazer bem, né? Ela, gente, assim, como quem não quer nada, né? Como uma boa cobra que faz o quê? Se rasteja e dá aquela famosa rastejada, né? Assim, na surdina, para dar o bote depois. Ela, como quem não quer nada, assim, do nada, ela resolveu se juntar para fazer trabalhos e principalmente para fazer o TCC, porque o TCC, né, nessa ocasião da minha graduação, era em dupla. Então, ou era em... eu não sei se tinha possibilidade de fazer em trio, parece que era em dupla ou em trio, não lembro. Mas enfim, né, eu sei que não podia fazer individual e não podia fazer em grupos muito grandes. Se eu não me engano, tinha a possibilidade de fazer em dupla ou em trio. Mas enfim, eu fiz em dupla e era o que eu me lembro, né? E aí a Falciane, como quem não quer nada, resolveu fazer o trabalho dela de conclusão de curso com quem? Vamos relembrar aí que Falciane fazia parte do grupo que eu denominei aqui carinhosamente de Os Unidos de Taubaté. Era um grupo, menino, de sei lá, umas 8 pessoas. Aí você pensa, no TCC, Falciane iria fazer o TCC com quem? Com alguém que era desse grupo dela, que ela teve afinidade durante todo o curso. É o que a expectativa manda dizer, né? Mas a realidade foi outra. O TCC de Falciane, ela resolveu fazer com uma pessoa que ela nunca teve proximidade durante o curso inteiro. Pessoa essa que era próxima a mim. Ou seja, essa pessoa que Falciane se juntou para fazer dupla do TCC era, na verdade, uma pessoa que era mais próxima a mim. E vocês vão entender que tem uma teoria nisso daí. Você pode pensar, nossa, é paranoia. Às vezes Falciane só escolheu essa pessoa porque quis escolher. Pode ser, poderia ser. Mas a gente fica assim, né? Os indícios me levaram a entender, a crer que... Olha aí o meu raciocínio. Essa pessoa que era próxima a mim, né, no caso, e que se juntou para fazer o TCC com Falciane, é a pessoa que eu estou chamando aí de a olheira. E um detalhe, tá? Não estou falando esse nome porque eu acho que essa pessoa se juntou com Falciane por maldade, não. Na minha opinião, a pessoa se juntou com Falciane porque era bom pra ela, porque Falciane, querendo ou não, era uma pessoa esforçada, que se dedicava, geralmente tirava boas notas. Então, para essa pessoa que era próxima a mim, ela se juntar com Falciane seria algo bom pra ela, então nenhum problema, entendeu? Mas a questão toda é a intenção não da pessoa que eu estou chamando de olheira, só para dar um nome, né? Para vocês entenderem aí os personagens. Mas a questão toda está na maldade da Falciane, da intenção da Falciane em querer fazer o trabalho justamente com a olheira. Para quê? Para fazer dessa pessoa justamente de olheira. Por isso que eu estou chamando essa pessoa de olheira, porque Falciane fez dela, disso, uma olheira. Por que uma olheira? Porque essa pessoa... ela, quando eu digo era próxima a mim, gente, eu falo no passado porque eu tô contando algo do passado, tá? Mas é uma pessoa que eu mantive até mesmo contato depois da universidade. Então assim, zero problema. É só, eu tô falando assim, era próxima porque eu estou contando algo que aconteceu no passado, só pra deixar bem claro. Então, qual, na minha opinião, foi a ideia de Falciane? A pessoa aí em questão, né, a olheira, ela era próxima a mim e ela fez parte de vários estágios que eu fiz no último ano. Os estágios que eu fui fazendo no último ano em vários locais, que era em grupo, como eu falei, de 5 pessoas mais ou menos, essa pessoa estava presente. Então, pra mim, Falciane escolheu essa pessoa porque era uma pessoa presente ali nos meus estágios. Era uma pessoa das poucas que eu ainda tive contato no último ano, porque... no último ano, é aquilo que eu falei, o contato era mais restrito, eu tinha contato basicamente com aquelas pessoas dos estágios mesmo, e não mais com o restante da sala. Com o restante da sala, eu tive contato, por exemplo, quando a universidade marcava alguma reunião com todo mundo para esclarecer alguma coisa dos estágios, por exemplo, aí marcava com todo mundo na universidade. Um dia, uma vez ou outra isso acontecia, então aí sim eu via todo mundo de novo, mas isso acontecia com pouca frequência, uma vez ou outra, como eu disse. Então, dessa forma, Falciane fazendo o TCC com a olheira, ela iria ter aquele contato com a olheira aquele ano inteiro, né, o último ano do curso, e ela iria ter a possibilidade de ficar sabendo das coisas que aconteciam comigo, das coisas que aconteciam de repente no meu TCC, porque o que acontecia?
ali durante o estágio, querendo ou não, a gente fazia o estágio, né, fazia a nossa atividade, mas a gente também às vezes tinha pausas, né, às vezes a gente sentava e acabava batendo papo, conversava, e nessa de bater papo, conversar, por exemplo, é natural, né, que eu acabe falando alguma coisa sobre o meu TCC, a pessoa fale sobre o TCC dela e por aí vai. Então essa foi uma oportunidade que Falciane viu de continuar sabendo dos meus passos. Ela não estava mais próxima de mim, porque a gente não se via. Falciane fazia parte de um grupo de estágio que não era o mesmo que o meu. Então como é que ela iria ficar sabendo das minhas atividades, dos meus afazeres, tendo alguém próximo a mim ali nos meus estágios? E foi o que ela fez. Ela fez o quê? Pegou alguém que estava próximo a mim, nos estágios inclusive, e iria ficar sabendo ali do meu dia a dia ali, né, do que estava acontecendo comigo em relação à universidade. E aí, Falciane iria se utilizar dessa pessoa como olheira para poder Falciane ficar sabendo dos meus passos. Que maravilha! E, para vocês não acharem que é somente uma teoria da conspiração, assim, uma paranoia, teve algo que aconteceu que me levou a reforçar essa teoria aí. Certa vez, em um estágio em que a olheira estava presente, eu estava falando sobre o meu TCC. E aí eu me dei conta, né, conversando sobre o meu TCC, como é que eu estava fazendo, eu me dei conta que eu estava fazendo o meu TCC de uma forma que não era a forma correta. E foi isso dali que aconteceu, que acabou gerando todo um probleminha no meu trabalho. Então teve todo um bafafá, enfim, né, mas que depois foi resolvido, ok? Só que aí, assim, isso tudo ali acontecendo e eu contando ali no estágio, né? Nossa, não acredito que eu estava fazendo errado. E aí pronto, né? Você imagina, né? O TCC, gente, é um trabalho muito importante. E aí naquela hora que eu estava ali conversando, foi ali naquela conversa que eu me dei conta que o meu trabalho estava sendo feito de uma forma que, se continuasse daquele jeito, eu poderia me prejudicar lá no final, quando o meu trabalho fosse avaliado e eu fosse receber a nota. Então eu fiquei preocupado, né? Então, uma vez aí, né, depois disso, teve aí um desses encontros na universidade que todo mundo foi chamado para fazer alguma reunião de algum assunto com todo mundo da sala. Nessa ocasião, lá na universidade, com toda a sala, em uma sala de aula, Falciane, como quem não quer nada, porque era o jeitinho dela, né? Como quem não quer nada, como sempre, ela tentou fazer aquilo que eu já tinha sacado, né, que ela fazia. Inclusive eu já falei isso aqui em algum vídeo, né, de que ela chegava como quem não quer nada, perguntava alguma coisa para chegar a uma pergunta que era o que ela queria descobrir, e às vezes eu acabava falando. Só que nessa ocasião eu já estava esperto e não dei aquilo que ela queria naquele momento. Ela chegou como quem não quer nada e perguntou assim de uma forma descontraída: Henrique, e o TCC como é que tá? Tipo assim, né? Querendo dar uma de quem tá querendo fazer uma saudação, saber como é que tá o andamento do meu coleguinha Henrique, o trabalho dele, de conclusão de curso dele, como é que tá. Assim, uma pergunta aleatória, uma pergunta totalmente inocente, despretensiosa, mas na hora, de imediato, me veio assim: opa, ela já está perguntando isso porque ela já deve saber por alguma forma que teve alguma coisinha no meu TCC aí, algum bafafá no meu TCC. Como será que ela ficou sabendo? E aí eu lembro que eu respondi algo assim, de que tá tudo bem, assim, o trabalho é complicado, não sei o que e tal, mas graças a Deus tá dando tudo certo. Enfim, eu meio que saquei a intenção dela e eu não iria dar naquele momento os detalhes, assim, né, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu só falei aquilo que eu precisava falar pra despistar e pronto, tá bom, tá tudo certo, ok. E seguimos dali pra outro canto, né, no caso eu pra outro lugar. Então basicamente foi isso. Então isso é interessante para vocês entenderem o quanto que uma pessoa é capaz de se desdobrar para conseguir. Para você fazer um TCC em dupla ou em trio, que seja, mas no meu caso eu fiz em dupla, Falciane fez em dupla também, é uma pessoa que você vai escolher de duas uma. Ou você escolhe alguém que é uma pessoa que você gosta, porque você é muito próximo e foi muito próximo durante o curso e você vai querer trabalhar com alguém que você gosta. Ou é uma pessoa que você tem afinidade em relação à questão ali de trabalho, porque você sabe que aquela pessoa trabalha bem em um trabalho. Ou as duas coisas, né? Se você tem alguém que é próximo de você que trabalha bem nos trabalhos, ótimo. Mas, gente, essa pessoa que era próxima a mim, Falciane, gente, durante o curso ela não era próxima nem de amizade e nem de ficar fazendo trabalhos assim com frequência. Não tinha isso. Pelo contrário, essa pessoa era próxima mais de mim.
era uma pessoa que geralmente fazia trabalhos comigo durante o curso, sabe como? Então não tinha lógica. Falciane tinha umas 7, 8 pessoas próximas a ela. Não tinha lógica nenhuma do trabalho de conclusão de curso, o trabalho mais importante do curso, Falciane simplesmente não fazer com ninguém que era próximo dela e justamente fazer com alguém que era próximo a mim, que era alguém que estaria vivenciando ali comigo o último ano, porque estaria presente comigo em alguns dos estágios desse último ano. Então não dá pra achar que foi só uma coincidência. É muita coincidência. E ainda reforçando com esta perguntinha ali, né, do e o seu TCC, Henrique, como é que tá? Ou seja, na minha opinião, foi já perguntando no sentido de que ela provavelmente já sabia que estava acontecendo alguma coisa no meu TCC, assim, alguma coisa assim de problema, enfim. E ela perguntou para saber se eu de repente deixava escapar algum detalhe a mais que ela não sabia, que ela ainda não tinha conhecimento. Então, assim, para que eu tô fazendo esse vídeo? Gente, para demonstrar isso, aquilo que eu já falei, que às vezes tem gente que é capaz de se desdobrar, de fazer um trabalho de conclusão de curso com uma pessoa que não era próxima dela, ou seja, ela preferiu fazer um trabalho de conclusão de curso com uma pessoa que não era próxima dela, que eu imagino que não seria uma opção que ela teria feito naturalmente, mas ela preferiu se desdobrar e fazer isso por um objetivo maior, que era ficar sabendo da vida de outra pessoa, no caso, né, ficar sabendo da minha vida, dos meus passos ali como estudante. Então é complicado, sabe? Então o que a gente tem que tirar disso tudo? Que a gente olhe pra gente mesmo, né? Que a gente tente se preocupar mais com a gente. É algo que poderia ser paranoico, né, assim, de eu pensar isso tudo, mas na verdade, se isso realmente aconteceu da forma como eu imagino, a paranoia, ela vem mais, na verdade, da cabecinha de Falciane, né? Então, assim, o que mais falar? Vocês têm algo a falar? Se você tiver algo a falar disso tudo, comente aqui. Deixa o seu joinha aqui embaixo no vídeo, se você ficou até o final. Compartilhe esse vídeo, de repente, com quem você queira entreter com essa novelinha, gente. Esse enredo maravilhoso, que na verdade é baseado em fatos reais. Ou simplesmente, se você quiser compartilhar com alguém, bastidores do que pode acontecer numa universidade, que na verdade, né, esse tipo de coisa acontece em empresa, em outros lugares também, mas, né, na universidade, se você acha que alguém pode de repente se beneficiar ouvindo isso, para de repente aquela pessoa que está prestes a entrar na universidade já ter um pouquinho de esperteza, né, de que tem que ter cuidado, porque tem gente que é escrota, tem gente que é rasteira, entendeu? Então, para a pessoa já ficar mais assim, ó, né, com mais, assim, tato, onde pisar, com quem lidar, confiar, mas assim, tendo o entendimento que tem gente que você tem que confiar, mas com assim, um olhar de opa, será? Será? É isso, deixa as minhas redes sociais aqui embaixo na tela para quem quiser me acompanhar por lá. E já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição neste canal. Se você ainda não fez isso, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.